Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Grupo Talks. Hoje a gente vai falar para o mercado imobiliário, então a gente trouxe a Arlene Gomes, que é uma especialista nesse mercado, com mais de 15 anos de vivência, 4 anos à frente do Imob Academy. Então, muita experiência, palestrante do Conecta Imob, que é um super evento do mercado imobiliário. Também a Letícia, que é nossa gestora imobiliária aqui na Grupo. Então, também muito conhecimento, então vai ser um bate-papo bem legal. Eu que agradeço o convite, viu, meninas? Vai ser muito legal. Espero que quem esteja escutando, né, possa tirar insights e muito bom, muito grata pelo convite, bom contribuir aqui pelo Grupo Talks. Ó, que chique, hein? Muito legal, que bom que deu certo a gente fazer essa gravação e a gente tá juntas aqui. Seja bem-vinda, é muito bom receber você aqui. Um nome de peso no mercado imobiliário, que agrega no mercado, né? Traz muito conhecimento para o pessoal, a importância, né, de ter uma gestão mais analítica. É muito bom ter você aqui com a gente. E eu espero que realmente a gente possa tirar vários insights aqui para o pessoal. Vamos lá, essa que é a ideia, né? Trazer visão de crescimento, de estratégia e quem estiver nos escutando, deixar nos comentários e a gente vai gostar muito de receber. Com certeza. Arlene, a gente percebeu que a pandemia, o mercado de forma geral, ela vem mudando muito. E uma das mudanças é o crescimento de aluguel. Hoje muitas pessoas estão mudando mais, estão indo para capitais ou indo para o interior. Como que você vê essa mudança no mercado? Como que você costuma direcionar isso na sua consultoria? É realmente um mercado muito rentável? Pois é, essa questão de aumento de aluguel, principalmente depois da pandemia, é uma questão que está em alta, né? Muitas imobiliárias que, inclusive, nem tinham aluguel, estão se atentando para o novo mercado. Mas o mercado é muito cíclico também. Tem hora que está alto aluguel, tem hora que está mais alta a venda. Mas, realmente, agora a gente está num momento de muita demanda para alugar, inclusive com falta de imóveis em boa parte das praças. Imóveis disponíveis para alugar. E isso, assim, o que eu vejo? A pandemia, ela acelerou muitas coisas, né? Então, as imobiliárias que já estavam preparadas ali com um setor de captação, já estavam mais digitalizadas na questão de todo o processo do aluguel, tanto comercial como pós-locação, essas imobiliárias, a gente percebe que elas realmente estão se despontando. A gente estava até conversando um pouco antes, né, da gente conversar sobre a questão de questões básicas, né, de uma imobiliária que trabalha com locação e com venda também, que ela precisa realmente estar participando de um novo jogo de mercado. Questões básicas como assinatura digital, parece meio óbvio falar sobre isso, mas a pandemia ela acelerou muito esse processo. Então, hoje, boa parte das imobiliárias tem, mas se a gente pensar pouco tempo atrás, uma solução que já estava no mercado há muito tempo e as pessoas tinham resistência em aderir. Então, assim, a pandemia fez as pessoas abrir um pouco, acho que um pouco não muito, a mente em relação à inovação, trazer tecnologia para os processos, trazer digitalização para os processos e, claro, né, de trazer organização quando o assunto é lucratividade, gestão e quando locação de uma forma muito mais assim intensa, porque eu acho que a locação acaba sendo uma parte da imobiliária que ela demanda para realmente que seja mais processual. As imobiliárias que trabalham com locação costumam ser um pouco mais organizadas do que quem trabalha só com vendas. Então, eu acredito, assim, que é um momento legal. Isso também fez a gente pensar, principalmente os gestores, pensar a respeito de uma captação mais estratégica. A gente estava conversando sobre isso, né? A questão de não ser só receber, principalmente muitas imobiliárias do interior ou de muitas partes do Brasil, só recebe a demanda, não vai buscar, não se posiciona. Então, eu acredito que isso também é um momento que as imobiliárias estão tendo que estão despertando para buscar as alternativas, não ficar só esperando receber ali os possíveis locadores, né, e também os inquilinos, né. Então, realmente, eu acredito que a gente está numa fase de amadurecimento do nosso mercado bem importante. Legal, como a gente estava falando, né, eu acho que pontuando essa questão da assinatura eletrônica que você trouxe, as pessoas eram bem resistentes mesmo, e a aceleração disso foi realmente com a pandemia, e isso acelerou inclusive o processo de regularização da assinatura eletrônica. As pessoas antes, elas queriam, não, você tem que ir lá, pegar o contrato, reconhecer firma, ir no cartório, reconhecer firma e trazer aqui. Então era muito essa questão de papel e
tudo. E com a pandemia a gente viu, de fato, digitalizar muitos documentos, né? Que aí agora otimizou, os locatários, eles enviam os documentos para a imobiliária de forma automática, pelo WhatsApp ou por um link. Até digital, né? Exatamente. Então, na pandemia eu vi que as pessoas tiveram mesmo que se reinventar, né? E a gente viu também na pandemia uma procura maior na segmentação de imóveis ali que tinha mais conforto, né? As pessoas viram a necessidade, antes elas passavam muito tempo no trabalho, então elas não viam tanto uma necessidade tão grande assim de procurar um imóvel que tivesse muito conforto, muito assim, que tivesse mais um quarto para fazer de escritório, que tivesse uma área de lazer para poder aproveitar. E com a pandemia a gente viu aumentando consideravelmente essa procura, né, de casas em condomínios, apartamentos que tivessem uma área um pouco maior para comportar, para dar mais conforto e tudo mais. E como que você vê? Você vê assim que no mercado hoje as pessoas elas continuam buscando por esses imóveis nesse período aqui pós-pandemia, né? Ou que mudou um pouco o perfil da pesquisa de imóveis agora? É bem interessante isso, o comportamento, né? O comportamento mudou. E assim, boa parte por demanda de quem está buscando um conforto, um espaço. A gente chamou muito nessa época, espaço de respiro, né? E com isso criou uma modalidade nova também, né, gente? Nas empresas e nas imobiliárias não foi diferente, que é a questão de ter o híbrido, né? Eu acho que as imobiliárias ainda tem muito que evoluir nessa questão, mas boa parte continua aderindo à parte híbrida, pessoas que trabalham à distância. E eu atendo imobiliárias que, inclusive, as equipes são todas à distância. Então, eu acredito que isso também dá uma acelerada nessa possibilidade, né? Então, ou seja, não precisa a pessoa estar o tempo todo dentro daquele escritório, dentro da loja, para as coisas acontecerem, principalmente em alguns departamentos. Então, mudou muito a questão da forma de consumir aluguel, da forma de comprar imóvel, né? Eu acredito, sim, que é uma realidade que a gente não sabe, não dá para prever se veio para ficar. Mas a questão, assim, antes estava uma tendência muito antes da pandemia, muito imóvel, microimóvel, né? Principalmente em algumas praças como São Paulo, algumas capitais, economia de tempo, economia de coisas para fazer, espaço compartilhado. É uma tendência que eu acho que vai até voltar agora. E sim, com a pandemia a gente viu um pouco ao contrário. As pessoas querendo área de respiro, qualquer areazinha, uma varanda ou um espaço de descompressão no prédio já era super valorizado, né? Coberturas, então, nem se fale. Então, realmente teve uma demanda para imóveis com essas características, mesmo porque as pessoas, elas começaram a perceber que todo mundo junto no mesmo espaço, né? Conflito ali de reuniões e tudo. Eu acredito sim que é uma tendência, não dá para saber se vai ficar por muito tempo, mas o consumo por imóveis, né, com uma área verde. Gente, eu vi uma pesquisa, olha que interessante essa questão de área verde. Eu vi uma pesquisa que mostra que um simples quadro de natureza já traz uma percepção de mental, de positividade, tem uma série de benefícios. Imagina se um quadro traz isso, imagina se um contato num prédio com uma grama, ou com um mini jardim, ou uma área de descompressão, que foi muito que absorção de comportamento para locação e também para compra e venda durante esse processo, né? Ainda está atento, ainda há uma aderência por esse tipo de imóvel. E assim, se veio para ficar ou como é que vai ser, eu não sei, mas eu acredito que os espaços compartilhados, os microapartamentos em algumas capitais agora vão retomar. E esses também com espaços para um home office ou para uma área de descompressão, eu acredito também que eles continuam ainda tendo seu espaço, como a pandemia trouxe essa amplitude, né? Ampliou muito esse consumo. Antes as pessoas queriam muito essa questão de morar próximo ao trabalho para até diminuir o deslocamento, né? Estava sendo uma tendência isso, né? Sim. Principalmente em algumas capitais. Legal. E você comentou aí também sobre a captação, né? Que é até um assunto que a gente estava falando antes do Talks começar. Uhum. A captação, a gente até comentou sobre isso, que antigamente as imobiliárias, elas não viam de fato essa preocupação em fazer a captação. Era muito receptivo, porque o processo era aquele e ponto, funcionava daquele jeito, o mercado acreditava-se, né, que o mercado era assim, todo mundo fazia assim, então você continuava fazendo assim, você não tinha que preocupar tanto com captação. E aí a gente viu
as imobiliárias, elas foram herdadas, né, foram passando ali de pai para filho, e aí viu a necessidade, os filhos foram colocando ali as suas características, analisando mais e vendo até a importância de fazer captação, de atuar na captação, porque é a vitrine da imobiliária, né? Então, baseado nisso, quais são as dicas que você dá para uma boa captação de imóveis e para aumentar ali? Bom ponto, meninas, em relação à questão de ser mais estratégico em relação à captação. Ó, vou olhar para essa câmera aqui, gente, presta atenção nisso aqui. Boa parte das imobiliárias ainda tem muito, sim, o que explorar em relação a rechear a vitrine, né, que é a captação. Captação estratégica, captação boa, captação estratégica é aquela que vende, que aluga. Então, esse é um ponto. E outra questão é não esperar chegar. Algumas imobiliárias, algumas partes, ainda isso acontece, mas está diminuindo bastante. Esperar o locador, o vendedor bater na porta. Em algumas cidades do interior, onde a imobiliária tem pouca concorrência, isso ainda acontece. Gente, mas isso assim, a tendência é só diminuir. Então, ter um processo de captação, um processo estratégico de crescimento é um ponto super importante. Essa informação. Então, assim, alguns passos, né? Que quem está nos escutando, eu acredito que tem que prestar atenção. Trabalhar captação estratégica, trabalhar time de captação, entender qual que é o tamanho que você quer chegar dentro do seu imobiliário, porque isso vai falar qual que é o tamanho do seu time, qual que é o volume de imóveis que você tem que ter para vender ou para alugar. Um direcionamento, né? Exatamente. Uma outra questão é relacionada a metas de captação. A gente estava falando sobre isso. Quando a gente trabalha só recebendo as captações e não trabalha com foco em previsibilidade de metas de crescimento, também é um ponto cego da operação. É uma informação bem importante. Medir o tempo que a captação entra e o tempo que ela se transforma em negócio é uma outra meta que eu acredito ser bem importante. E claro, trabalhar muito o desenvolvimento das pessoas que trabalham com essa frente. Então, treinamentos constantes. Tem um corretor captador de Recife, Thiago, que eu gosto muito de uma pegada que ele fala, que é a questão da captação estratégica e até da condução de como deve ser na hora de captar o imóvel e na hora da pessoa visitar o imóvel captar dentro de uma imobiliária. Então, ou seja, todo o trânsito da pessoa dentro do imóvel ele tem que ser pensado. Então, a imobiliária tem um guia de recebimento, que ele chama de guia do anfitrião. Eu acho bem fantástico isso. A gente tem uma metodologia no Imob Academy, que é a metodologia de captação, chama o CaptaPress. E eu até falei para a Luciana, que é uma das minhas sócias nesse produto, né, dessa importância do guia do anfitrião. Organizar como é que tem que ser a passagem da captação, na hora de captar, instruir o dono do imóvel para vender ou para alugar, como é que ele vai receber a pessoa no imóvel, como é que ele tem que se postar, né? Como é que ele tem que organizar o imóvel, fisicamente falando mesmo ali dos cômodos. E aí o Thiago falou de uma estratégia que eu achei fantástica, que é preparar o café para receber a visita. Gente, estimular emocionalmente, tem que passar na hora o café. Sabe por quê? Que para mim fez muito sentido isso? Porque seja uma relação de quem tá alugando ou para quem tá comprando, nós estamos falando de quê? De relacionamento. Sim. Então, quando você provoca ali a conversa e não fica aquela coisa fria, gostou? Não gostou? E aí? Fica aquele vão. Então, os proprietários eles precisam preparar suas equipes para fazer a captação e para fazer o roteiro dentro do imóvel. Até porque ali você está trabalhando com uma pessoa que tem emoções, que talvez vai morar naquele imóvel por muito tempo, ou vai comprar aquele imóvel. Às vezes é uma realização de um sonho. Então, acho que essa parte da preparação ajuda muito, né, nessa finalização da compra ou do aluguel. A captação é o coração. Captação direcionada, captação estratégica. A gente está falando de captação de nicho, né, que é uma estratégia muito poderosa. Deixar essa reflexão, né, para as pessoas que estão nos escutando, para os líderes de imobiliária. Como é que você tem feito isso? Você tem atuado hoje de forma pulverizada, a captação vai ser mais desafiadora.
Vai ter que ser times multidisciplinares, secretaria de captação. Secretaria de captação qual que é o tamanho de mercado que eu gostaria de ter? Quantos imóveis que eu tenho que ter na vitrine? Quantos imóveis disponíveis para alugar que tem no mercado que não estão na minha imobiliária? Qual que é o potencial de crescimento por geolocalização ou por perfil de consumo de imóveis que eu não tenho que tem no mercado? É baseado nesta resposta que você vai direcionar se você vai ter um captador, um corretor captador, ou se você vai criar uma secretaria de captação, que é ter um líder que vai fazer a gestão da equipe, que vai olhar para os dados, que vai olhar para as informações, que vai direcionar o que precisa ser feito, que vai acompanhar, e quantos captadores tem que ter. E tem uma questão bem interessante também, quando você fala de dica, eu acredito que seja uma informação bem importante, se você quer crescer, você vai ter limitação em trabalhar com corretores captadores. Porque o papel principal do corretor é fazer visita, fazer o negócio acontecer. Para vendas e para locação também. Tem algumas praças que eu utilizo atendente ou consultora de locação, né? Todo corretor que capta, ele tem uma possibilidade de fazer dobradinha. Isso é muito bom. Mas nem todos os corretores são bons captadores. E aí, é muito uma visão do dono de entender como é que é a sua equipe hoje, como é que é o tamanho de vitrine que você gostaria, qual a limitação que você tem hoje para crescer, e a partir disso entender se eu tenho que ter um captador exclusivo, que vai ser só focado em captar imóveis, de forma ativa, não só receptiva. E também, sim, o direcionamento de números, de metas para ele trazer para o crescimento da imobiliária, né? Então, essa visão de estratégia em relação em cima da captação e do tamanho do mercado que eu gostaria de ter é um ponto bem importante e bem estratégico. E eu acho que nisso a gente acaba focando muito também na questão da equipe, né? A preparação da equipe, a estrutura da imobiliária para conseguir atender aquelas metas, eu acho que é um ponto bem importante também. Exato. E aí vai direcionar como é que tem que ser a sua equipe, qual o tamanho da sua equipe, qual tipo de treinamento você tem que dar para sua equipe, rotinas e metas de treinamento do gestor junto com a equipe, acompanhamento dos entregáveis, dos combinados, né, criar muito alinhamento e também esses alinhamentos gerarem autonomia nas equipes. Eu falo muito de uma metodologia que fez muita diferença para mim como gestora, quando eu fui, né, gestora de atendimento de uma empresa onde a gente atendia mais de 500 imobiliárias. E aí eu aprendi sobre uma metodologia de organização de objetivos e metas, que é chamada metodologia de OKR, que não é uma metodologia exclusiva de mercado imobiliário, pelo contrário, eu acho que eu sou uma das pioneiras em aplicar essa metodologia, que é uma metodologia muito utilizada por startups, empresas de crescimento acelerado, ficou muito famosa com o Google na década de 80, mas foi criada pela Intel, pelo presidente da Intel, e é muito prática essa metodologia, porque ela fala o seguinte: o criador dessa metodologia fala assim, o OKR é uma metodologia que é uma vacina contra o pensamento e execução confusa, porque não dá para fazer tudo. Então, para cada objetivo de crescimento, a gente tem que ter no máximo 5 metas. Então, isso faz parte da metodologia, porque senão você vai querer fazer um monte de coisa e não faz nada direito. Quando a gente fala, por exemplo, de captação, então qual que é o objetivo de captação? Eu quero ser a imobiliária que tem mais imóveis, por exemplo, econômico. Eu quero ser a imobiliária que mais lembrada quando o tema é imóveis para estudante. Eu gostaria de ser a imobiliária que mais aluga imóveis comerciais. Enfim, então qual que é o objetivo que você tem com captação, que você quer crescer com a captação? A partir dessa clareza, desse objetivo, eu vou colocar de 3 a 5 metas para comprovar que eu estou alcançando esse objetivo. Então, a partir disso que eu vou falar, se eu tenho que ter uma meta poderia ser ter tantos captadores, corretores, alcançar tantos % de vitrine no meu site, de determinado tipo de imóvel, captar e alugar em tanto tempo, captar e vender em tanto tempo. Então, é a partir dessa decisão de organização do objetivo, igual as metas, que a gente vai dar foco. Essa metodologia, ela dá muito foco, né, de crescimento. Não dá para fazer tudo. Então, ajuda muito assim, a entender o que precisa ser feito naquele momento, no meio de um monte de indicador que a imobiliária tem para poder olhar, né? E a captação, assim, é um ponto, como você falou, a vitrine é muito importante, mas se você for olhar
Você comentou também sobre o corretor, ele ser captador, né? Ele também prospectar novos imóveis e fazer a dobradinha. Nem todo corretor gosta de fazer captação, mas eu acho que quando ele faz, ele realmente tem um potencial bem maior de fazer negócio. Uhum. E aí tem outro ponto que você falou também, de você ser atento quando você vai apresentar o imóvel para o cliente, né? Você ser atento aos detalhes, você falou aí fazer um café para receber o cliente, orientar o proprietário que está vendendo aquele imóvel a como se portar ali, e isso eu acho que é essencial, faz toda a diferença. Guia do anfitrião. Porque é como o cliente é recebido, e isso vai fazer toda a diferença para ele, e são detalhes, né? E assim, às vezes você chega no imóvel, a gente tem muito mostrador de imóveis no mercado e eu acho que isso também tá disseminando. Cada vez mais as pessoas estão atentas que elas precisam explorar o melhor daquele imóvel para ela ter mais chances de fazer negócio. Então é você chegar, viu que tá desarrumado, sei lá, e dar uma arrumadinha no imóvel, chegar antes, né, para se preparar, para conhecer aquele imóvel, para de fato apresentar e evitar que você tenha algum problema, né? Porque às vezes a imobiliária tem ali as chaves, vamos supor, você tem ali as chaves. Você vai apresentar um imóvel, você chegou, a chave tá errada, não entra, você não consegue abrir por algum motivo. Então, isso já passa uma impressão de desorganização para o cliente que está indo visitar. Então, isso eu acho bem legal também. Às vezes o cliente nem volta, porque dá uma sensação, assim, de improviso, de amadorismo, né? E ele não te fala, e ele não te recebe. Por quê? Você não marcou presença, você não criou diferencial no atendimento. Então, assim, eu estava até falando com vocês antes que eu trabalho muito com o mercado colaborativo, onde tem espaço para todo mundo, né? Onde eu trabalho bem e eu contribuo para esse mercado. O que vai realmente ficar, na minha visão, é quem faz um atendimento diferenciado. É quem realmente marca presença. Esse o cliente vai atender, esse corretor. Agora, quem está fazendo mostrador, não está criando vínculo, tá só... A gente fala que é humano robotizado, né? Sim, ali no piloto automático, né? Humano robotizado. Quem tiver nessa versão, realmente, aí o lead, que ficou promíscuo, né? O lead, aí não atende, será por quê? Não se posicionou, não criou diferenciação, não entrou na vida do cliente. Gente, um imóvel, seja para alugar ou para comprar, é uma jornada de relacionamento, né? Então, assim, vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso com carinho. A gente fala muito de tecnologia, muito de robô, muito de automação, mas, assim, por outro lado, a gente fala muito também de humanização nessa questão do vínculo para quem está querendo comprar ou para quem está querendo alugar. As pessoas... Acaba que a locação tem um pouco mais de possibilidade de alugar por um clique, né? De não ter essa presença, de entrar lá, gostei, não sei o que e tal. Hoje, inclusive, teve algumas plataformas para isso. Mas, assim, para alguns determinados perfis de aluguel ou para compra, eu acredito que comprar e alugar por um clique ainda está uma realidade muito distante. Sim. E você falou aí também sobre a questão de metas, né? Como desdobrar uma meta, por exemplo, para um corretor de imóveis, que geralmente as imobiliárias, elas sempre trabalham com parceiros autônomos, com corretores autônomos. Então, como é importante ter essa meta, como desdobrar essa meta e como colocar isso na imobiliária sem prejudicar, né, o processo ali. Legal, uma parte bem interessante essa questão de metas, né, desdobramento de metas, e principalmente quando a gente fala de corretores autônomos, porque também tem muita carência relacionada a ter metas para esse perfil de público. Como que eu vou cobrar isso dele, né, se ele não é subordinado, não é contratado? Exatamente. Então, sim, eu acredito que toda relação, seja ela qual for, a gente trabalha combinados, alinhamentos. Então, sim, a pergunta que fica é: qual a cultura que você gostaria de ter na sua imobiliária? Você gostaria de ter uma cultura de resultados? Você gostaria de ter uma cultura de aprendizado? Você gostaria de ter uma cultura de inovação? Você gostaria de ter uma cultura de previsibilidade de resultados? Ou você gostaria de ter uma cultura de se vendeu, vendeu, se não vendeu, não vendeu, paternalista, cultura de clã, aqueles grupinhos, né? Foi assim, o dono sempre fez assim, nunca cobrou meta, mas também não tem resultado. Então, assim, acho que a primeira reflexão, um convite à reflexão é: qual tipo de cultura que você gostaria de ter? A partir dessa resposta, eu acho que, assim, direciona muito em relação, assim, a cobrar meta, ter meta e como é que vai ser isso.
Então, assim, dentro da minha metodologia hoje, eu não vejo um caminho diferente para corretores autônomos, corretores CLT, para corretor de locação, para qualquer departamento da imobiliária, não trabalhar com meta. A previsibilidade, o caminho que se quer chegar é baseado num número, você precisa se medir. E para fazer isso, a gente tem que ter um alvo para alcançar. Então, isso é um ponto, né? Tem aquele velho ditado, se não tem meta, não gerencie. Se não gerencie, qualquer caminho serve. Então, esse é um ponto. O outro ponto é como que eu desdobro meta, que foi a sua pergunta, né? Tem várias formas de desdobrar a meta. E eu gosto de trabalhar muito com a meta escalonada. 3 formatos de metas ou 4. A meta fácil, que é a meta 1. A meta desafio, que é a meta que eu gosto de trabalhar. Ela não é tão fácil, mas ela também não é tão difícil. A meta 3, que é a meta de alta performance. E a meta 4, que é a super meta. Então, uma forma de fazer isso gente, meta ela foi feita para ser batida. Inclusive, hoje eu estava atendendo uma gestora que falou assim, mas se não bater a meta, qual que é a punição? Você não tem que ter punição. Você faz a meta 1, a meta fácil é para celebrar, é para ser batida. E uma forma a meta 1, que é aquela fácil, uma forma de achar essa meta é olhar para o seu histórico. Como que você vende? Como que foi a sua meta de venda do ano passado? Como que foi a sua meta de captação do ano passado? Quantas pessoas tinham na sua imobiliária nessa época? Pegar os últimos 2 anos e ver como é que foi o padrão mês a mês. E você, a partir disso, criar ali um desdobramento da sua meta. Isso é uma forma. Uma outra questão de desdobramento de meta é olhar para a sazonalidade daquele período do mês, né? Então, tem imobiliárias, por exemplo, que são de locais universitários. Então, em determinadas épocas, a gente tem fluxos maiores, como tem determinadas épocas que tem fluxo menor. Quem trabalha, por exemplo, aluguel de cidades onde tem ali temporada, tem praia. Então, tem épocas... Universidade. Então, tem época que tem mais fluxo, tem época que tem menos fluxo. Sim. Eu gosto muito de ir seguindo também o ritmo, né? Que ele vai te dizendo ali se você tá mais próximo ou mais distante da meta. E você tem chance de fazer estratégias para poder conseguir atingir. Exatamente. Então, assim, a cultura de resultado, ela tá muito, para mim, dentro da metodologia que a gente aplica, ela tá muito aplicada à construção de desdobramento de metas. E o OKR também é uma metodologia que eu atuo, né, que eu aplico dentro das imobiliárias. Ela é toda pautada em meta, objetivo e meta, que a gente chama de resultado-chave, né? Você só tem um resultado-chave se ele pode ser medido. Então, como que eu vou medir se eu não coloco um número ali, um alvo, né? Então, esse é um ponto bem importante. Então, trabalhar com direcionamento de foco de resultado, não tem como fazer isso sem trabalhar com metas. Aí, risco de... gente, tudo na vida tem risco. Então, tem contratos que eu tenho várias imobiliárias, eu não tenho nenhuma imobiliária que eu atendo que já teve problema trabalhista em relação a corretor autônomo, tá? Então, assim, fazer um contrato de parceria, para quem acha que faz sentido, e os alinhamentos que vão ser feitos, os combinados, né? Trabalhar quando a pessoa for entrar na imobiliária, assim, a gente tem um combinado que aqui as coisas funcionam assim. A gente tem reunião para avaliar toda semana a evolução da meta. Nós temos aqui, é esperado que você esteja nesses momentos. Então, ou seja, são o quê? Combinados. Então, assim, combinar as coisas. Combinar para você criar a cultura que você quer ter de previsibilidade. Acho que a palavra-chave é previsibilidade. E aí, previsibilidade sem números, realmente não tem como. Verdade. E quando você faz, assim, reuniões de acompanhamento com o time, né, isso fica muito nítido, né? Todos esses dados, quando você coloca ali, vamos fazer o fechamento da semana, quantas visitas você fez, como que foi sua visita, quantas captações, como que foi a captação. Eu acho que isso faz com que as pessoas também, essa questão de ter a meta e esse acompanhamento, faz o desenvolvimento do corretor, né? Ele vai desenvolvendo, ele vai melhorando e ele vai ajustando ali os pontos para poder fechar mais negócio, porque o intuito é esse. Atingir meta e fechar mais negócio. Então, quanto mais negócios eu fechar mais próximo da minha meta eu vou ficar e mais dinheiro eu vou ter no bolso, né? Que é importante também. E um ponto legal também que é bem interessante essa visão, é sempre explicar o porquê. Por que aquela meta existe? Por que é importante isso? O porquê. Explicar os porquês. Quando eu entendo o porquê é importante para mim, gente, a gente faz, a gente tá mais alinhada, a gente tá mais dentro dos valores, da importância. É mais fácil acreditar, né? Então, assim,
Pergunte para os seus colaboradores, quem é líder está nos escutando. Será que a pessoa está entendendo o porquê que ela está fazendo aquilo, o porquê daquela meta, o porquê daquele resultado, o porquê que aquilo ali é importante? E aí, quando a gente começa a discutir sobre os porquês, fica tudo mais... Acho que mais leve, traz mais clareza também. E eu acho que isso é muito importante também, até para a construção, se a imobiliária ainda não tem da cultura da imobiliária, e perpetuar também aquela marca, né? Porque às vezes são imobiliárias que você vai passar ali de pai para filho, então você quer que a imobiliária ela tenha um futuro e também que ela cresça. Então eu acho que isso da cultura, isso de preparar uma equipe, de trabalhar com corretores autônomos, mas que tenham foco em metas, eu acho que é muito importante também para essa parte da continuidade e do crescimento da imobiliária. Exato, faz todo sentido. Criar essa forma de fazer gestão, né? Essa forma de fazer gestão. Eu trabalho muito com a gestão ágil, com a metodologia de gestão ágil, são práticas, né, de crescimento muito utilizado por startups. Inclusive, o nosso mercado hoje está sendo muito visto por startups, porque tem muitas partes da imobiliária, do processo da imobiliária, que tem muito para evoluir, para amadurecer. E uma previsão de ganhos alto. Então, as startups, as empresas estão realmente entrando com força dentro das imobiliárias para solucionar um problema, um desafio que a imobiliária muitas vezes não faz legal ali dentro do dia a dia, dentro da operação. Então, olhar para isso, das oportunidades que nosso mercado tem, que são muitas oportunidades. Sim, e hoje startups e empresas de software, a gente visa muito a automação para que possa facilitar a rotina da imobiliária. Então, talvez tirar aqueles processos manuais, você conseguir ter uma visão do seu funil, tanto de venda quanto de aluguel. Conseguir ter ali os alertas de que você precisa fazer uma visita, você precisa ir ligar para alguém. Então, realmente, essas automações, elas são importantes e acaba que facilita a vida da imobiliária e também permite que ela cresça, né? O próprio exemplo da Group, né? Que tem se despontado muito no mercado em relação a essa tecnologia e essas inovações. E automação, lembretes, o uso do WhatsApp, cadenciamento, dar ritmo para o atendimento, a tecnologia está aí para fazer isso. E ainda bem que a gente tem a Group que tem ajudado bastante nessa jornada, né, de deixar o mercado com inovação. Então, hoje vocês mesmos têm várias soluções, né, que ajudam a imobiliária a ser mais lucrativa, trabalhar de uma forma mais descomplicada. A gente estava falando mais cedo sobre o processo de vistoria, o software de vistoria de vocês, né, tem o Condomínio 21 também, que é um baita referência no mercado. Toda a parte de gestão, tanto de organização dos imóveis, como também a parte de pós-locação. Então, quem não está usando tecnologia, a gente estava falando mais cedo que eu fui atender uma imobiliária, né, do sul do Paraná, que tem aí mais de 500 imóveis alugados, que está fazendo a gestão na base da planilha. Gente, é impressionante, mas existe, viu? Tem hora que também não acredito, não. Alô, imobiliária do Paraná. Alô, imobiliária que estão fazendo a gestão na planilha. Gente, eu amo planilha, eu sou a louca das planilhas. Mas, assim, para crescer tem limitação. Então, assim, aí precisa usar o sistema, né? Para fazer automações, fazer conciliações. Então, tudo isso aí é muito importante olhar para o crescimento usando a tecnologia a nosso favor, né? Exatamente. Até para você ter a visão estratégica e gerencial da sua empresa, usando um sistema realmente vai te ajudar muito. Exato. E o sistema, assim, a automação desses processos, eu acho que ela auxilia você tirar o foco, de fato, daqueles processos da parte burocrática e poder ter um olhar maior para uma captação, para um encantamento do cliente, para fazer relacionamento. Então, você automatiza boa parte do processo e aí você consegue focar mais nesses aspectos que são principais para você ter a retenção, que é o que a gente estava conversando mais cedo, a retenção do cliente na imobiliária, você poder conseguir fazer mais negócios com aquele cliente e também para você poder focar mais em captação, em direcionamento da equipe, né? Então... Exato, aproveitar o que a gente humano tem de melhor, que é para potencializar relacionamento, criar experiência, a palavrinha-chave que você falou aí, criar experiência e deixar a tecnologia fazer o papel dela, né? Sim, sim.
Verdade, verdade. Falando um pouquinho da criação de processos, né, que o software, ele ajuda muito nisso também, nessa criação de processos. Mas quando a gente está com um olhar para o atendimento, como não deixar o processo robotizar o atendimento? Por exemplo, você tem ali o processo definido. Como não deixar o atendimento ficar robotizado? Como não deixar aquilo ficar o mesmo pitch para todos os clientes, sem construir uma conexão, sem construir ali um relacionamento, sem ficar só perguntando, você quer, por exemplo, quer alugar um apartamento de 3 quartos, mas você quer em qual bairro? Não aprofunda, né? Como que a gente pode não deixar isso acontecer? Eu acho que isso é um exercício constante. Que a gente precisa, os líderes precisam estar sempre acompanhando e treinando as suas equipes e verificando, acompanhando como é que estão os atendimentos. Então, assim, eu vejo muito modismo também, bot, isso, aquilo, outro, querendo as imobiliárias querendo implantar, mas tem que tomar cuidado. Então, a questão do humano robotizado, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim, que é um exercício. Saber fazer pergunta para o cliente é um bom passo. Entrar na vida do cliente, entender o porquê que aquele imóvel chamou a atenção do cliente, entender por que é importante aquela informação que ele trouxe, por que tem que ser 3 quartos, mas quantas pessoas vão morar nesse imóvel, além de você, saber fazer pergunta para o cliente, entrar na vida do cliente, porque o imóvel, gente, é só uma ponte. Imóvel é só uma ponte para quê? Para uma vida confortável, para melhorar a localização perto do meu trabalho, para algum benefício qualquer. Escola dos filhos, para morar perto da minha família, para ter uma vida melhor. O imóvel é só uma desculpa, é só uma ponte para uma vida mais confortável, os benefícios que cada um tem que tá buscando ali dentro da vida, né, de cada um. Então, assim, se eu fico preso à questão da racionalidade do imóvel, a gente não cria vínculo. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante falar, é um exercício, precisa treinar, precisa acompanhar o atendimento, verificar, isso é constante, é diário. Então, o gestor, por exemplo, que é muito meu foco de acompanhamento, pega os atendimentos, olha como é que tá. Não deixa solto, não. Tem essa prática, tem isso como cultura, institucionalizado na imobiliária. Tem hoje ferramentas, tecnologia que dá para você acompanhar, mas se você não acompanha, se você não tem essas ferramentas hoje, pega o WhatsApp e vê como é que foi o atendimento, instruir realmente às vezes a pessoa fica ali meio no piloto automático, né? Igual você falou, meio robotizado, a como deve ser feito, e isso tem que ser constante. Falou uma vez, tem que voltar, tem que falar de novo, ou falou uma vez, tem que voltar, tem que falar de novo, tem que acompanhar por amostra. Às vezes até sair do WhatsApp mesmo, né? Ligar para o cliente para tentar entender ali. E assim, o WhatsApp, ele é muito bom, mas ele também tá uma ferramenta que tem deixado os relacionamentos meio promíscuos, né? Então, tomar cuidado com isso também. O contato sempre iniciar pela ligação, fazer o contato pela ligação, olhar os horários de cadenciamento, que é o ritmo para a gente falar com a pessoa. Não atendeu, não, aí sim manda um áudio pelo WhatsApp, mas tomar cuidado com essa questão de muito WhatsApp, mandar link pelo WhatsApp, que é uma questão também que está bem robotizada. Uma relação, gente, ela não é feita pelo WhatsApp. Então, a pessoa não vai comprar recebendo link. Então, se estiver acontecendo, olha se isso está acontecendo dentro da sua operação. Se estiver acontecendo, é motivo de treinamento, de orientação, de acompanhamento. No caso de um corretor, ou de um corretor de vendas, ou de locação, para ele ser assertivo, qual que você acha quantos imóveis você acha que ele tem que mostrar para uma pessoa, que ele tem que apresentar para um cliente? Porque se você apresenta muitas opções para o cliente, você pode deixar ele muito na dúvida e desviar o foco dele, né? Qual que é a quantidade ideal de imóveis ali para você apresentar para o cliente? Você já fez esse estudo? Isso pode variar muito, mas a gente tem alguns números mágicos em relação a isso. Então, tem alguns números mágicos de referência. Por exemplo, para fazer uma venda, tem uma regrinha que eu preciso sair com esse cliente pelo menos 6 vezes, e a cada 6 vezes eu vou mostrar 3 imóveis. Então, tem alguns números mágicos. Então, para uma venda acontecer, tem essa continha que dá pra gente fazer. Se a cada visita eu vou mostrar pelo menos 3 imóveis, então dá para fazer uma regrinha aí de quantas visitas tem que ter,
com o mesmo cliente, quantos imóveis que é esperado que esse cliente venda. Claro que às vezes você vai fazer uma visita, acertou e faz uma venda mostrando poucos imóveis. Mas, via de regra, eu acho que essa é uma regrinha, uma referência que pode fazer sentido para deixar aí para os nossos talkers. E tem as referências também do funil de atendimento, né? Sim. Então, eu não lembro elas de cabeça aqui, mas o número X de clientes que cada corretor tem que atender todo mês para ele fechar a conta de 1 a 3 vendas. Então, assim, para quem trabalha no topo do funil com o mercado pulverizado, um número mágico é pelo menos 30 atendimentos novos por mês. Mas quem trabalha de forma mais nichada, com uma fatia de mercado, quem já tem esse posicionamento de 10 a no máximo 15 novos clientes por mês. E esses números também são bem legais de conversão, né? Dentro da minha metodologia eu tenho ali a conversão de quantos clientes tem que ter por corretor, quantos atendimentos, qual é a conversão de visita que cada um tem que fazer por mês. Aí a previsibilidade em cima de números mesmo. E não tem como a gente falar de previsibilidade de vendas e locação sem olhar para funil de atendimento. E focar no nicho também é uma boa estratégia, né? Porque igual você falou, se for pulverizado, eu vou precisar de um número muito maior para atingir meu objetivo. Então, se eu já tenho um foco, por exemplo, se eu quero apenas imóveis de alto padrão, se eu focar em leads apenas desse tipo de imóvel, realmente eu consigo atingir a minha meta talvez mais rápido, de uma forma mais fácil, e também me especializar naquele mercado, né? Que vai me fazer ser mais assertiva também. A gente estava falando mais cedo sobre o poder do super nicho, né? De ser super especialista, atender uma fatia de mercado. Então, essa estratégia, esse posicionamento, ela é do dono. Ele precisa olhar para isso. Quando você estabelece essa estratégia, você direciona a captação, investimento de marketing, funil otimizado. Assim, tudo parece que abre a porta da esperança para as coisas funcionarem melhor. Então, também uma informação muito importante é relacionado o seu posicionamento para uma fatia de mercado. Quem quer atender tudo não atende nada direito. Então, essa aí também é a informação que a gente deixa aí o convite para reflexão de quem está nos acompanhando, né? Essa questão do nicho, né, tem muitas imobiliárias hoje atuando dessa forma, né? Antigamente você não via tanto isso, a imobiliária queria abranger ali o máximo de negócios possível e realmente ela não se especializava em nada. Então tá acontecendo uma segmentação por parte das imobiliárias, que seja de um padrão de imóvel, que seja de uma localização ali, né? Uma imobiliária especializada, por exemplo, no centro-sul de BH. Então, eu vejo que isso é mais comum aqui. No interior, isso não é tão comum. Eu não sei se as imobiliárias, elas enxergam tanto oportunidade nessa segmentação. Essa questão do nicho interior é um desafio mesmo, mas assim, não tem como tem várias formas de nichar. Então, eu posso nichar por padrão de valor de aluguel, valor de compra, por geolocalização, como a gente falou. Então, o nicho, principalmente da cidade do interior, não quer dizer que você vai deixar de atender uma determinada fatia de mercado, mas você direcionar a captação, você direcionar o marketing, isso vai acabar te posicionando para uma fatia de mercado. E uma delas pode ser, por exemplo, o valor de aluguel ou o valor do imóvel. Você acaba atraindo, né? Você começa a apostar tanto naquele mercado que as pessoas começam a te enxergar como referência naquilo e acabam te procurando, né? E é muito poderoso. Eu tenho gestores que eu acompanho que aumentaram em 30%, 40% e alguns em até 7 vezes mais resultado quando eles estavam atuando de forma pulverizada. Quando eles nicham, né? Então, quando o posicionamento é realmente super nichado, a gente observa que tem mais posicionamento, menos desgaste, menos investimento e acaba atraindo o público sem tantos investimentos em marketing, por exemplo. Quais são as dicas que você dá aí para quem está nos assistindo e quer nichar o segmento ali da sua imobiliária, quer se especializar em um segmento, uma área? Eu acho que assim, uma das formas é olhar para o que a sua imobiliária já fez. Então, esse é um ponto. O que ela mais já vendeu, o que ela mais já alugou? Fazer essa matriz, que eu chamo de matriz de segmentação imobiliária. Para quem está iniciando, eu acho que também uma forma bem legal é entender qual que é o público que eu gostaria de atender. Onde que meu coração bate mais forte? Qual que é o público que vai fazer a minha operação ficar mais leve? Para quem não tem condição de fazer essa matriz, né? Então, por exemplo, eu vejo muitos corretores que começaram a sua carreira em construtoras, atendendo o público Minha Casa Minha Vida,
que acabam abrindo imobiliárias para trabalhar econômico. Então, ou seja, o econômico, por exemplo, é saber vender crédito imobiliário. Então, assim, se a pessoa se dá bem com isso, que ela entendeu esse jogo, então, por que não? Eu vou segmentar a minha imobiliária para atender econômico, talvez até econômico, minha casa, minha vida. Então, dentro do nicho econômico, por exemplo, tem subfatias, tem subnichos do econômico. Então, assim, tem várias formas de você entender essa estratégia. Uma olhando para dentro dos seus próprios dados e fazer sua matriz onde você é bom. Eu sou uma imobiliária boa. Você saber como que você vai escolher o seu nicho, assim, é muito estratégico e tem muito poucas, às vezes, da história, né? De como que a pessoa começou, qual que é o mercado que o coração dela bate mais forte, que ela se sente mais à vontade para atender. Então, tem todas essas estratégias e informações que dá para ajustar aí em qual fatia de mercado a minha imobiliária vai se posicionar. Você estava comentando também que tem que olhar também para a estrutura organizacional da imobiliária, né? Quando você vai trabalhar com essa fatia, que a gente estava conversando mais cedo. E aí você tem que pensar até na estrutura da equipe que vai atender esse cliente que você quer atingir. E é um ponto bem estratégico, né? Quantos papéis que o gestor está exercendo, quantos chapéus quantas tarefas que ele está fazendo. Ele é dono, é gestor de vendas, é gestor de locação, é financeiro, é administrativo, e a partir disso tem uma visão também estratégica de como é que tem que ser a sua estrutura organizacional, como é que tem que ser o seu organograma, né? E colocar a prioridade para atuar realmente no papel mais estratégico, principalmente os líderes, né? Desenvolver liderança, gente, é o caminho de qualquer imobiliária que quer crescer. Não tem como uma imobiliária crescer, o dono fazendo financeiro, atendendo comercial, participando de evento, atendendo gente que quer comprar, gente que quer alugar. Não tem como uma imobiliária que quer crescer não olhar para desenvolvimento de liderança. E a gestão também, né? A liderança, quando ela fica voltada para o operacional, ela não consegue, né, de fato, fazer a gestão do local ali, analisar os dados para que possa ter o crescimento. Então, às vezes você, o líder, né, o dono da imobiliária, ele contrata um gestor e ele sobrecarrega o gestor não só com o processo analítico, mas também com o operacional. E aí isso não permite que ele faça a função dele, né? Exato. Então, assim, esses gestores e líderes que querem crescer, é importante olhar para isso. Tem um papel, um cargo, uma pessoa bem importante na imobiliária que eu criei esse papel muito da filosofia da gestão com OKR, que se chama guardião. O guardião é uma pessoa muito estratégica, que ela faz um papel de facilitar o que precisa ser feito, o que precisa ser alcançado entre as equipes comerciais e o dono. Então, ela tem um papel ali como se fosse um coach, uma pessoa que analisa dados, uma pessoa que mantém a cultura, que está sempre institucionalizando o que precisa ser feito do ritual. Então, se é toda semana, é toda semana. Se é todo dia, é todo dia. Trazendo aqueles números para realmente serem vistos e organizados. Então, essa pessoa, para quem quer crescer, ter um guardião, que é uma pessoa focada em dados, em processo e facilitação da comunicação entre as equipes, é uma informação, fica aí a reflexão para quem quer crescer, né? Mais uma, né, gente? Arlene, eu queria te agradecer. Já conversamos um pouquinho. Com certeza a gente ainda tem muita coisa para conversar. Tem muito pano para manga, né? Muito pano para manga. Mas eu quero muito agradecer a sua presença. Realmente foram assuntos muito interessantes. Eu acho que o seu conhecimento no mercado imobiliário, em gestão, em preparar gestores, vai ajudar muitas imobiliárias que estão acompanhando a gente. Então, realmente, muito obrigada pela sua presença. Espero conversar com você muitas vezes. A gente abordar muitos assuntos. Eu que agradeço o convite, meninas, da Group Talks, né? Para participar do Group Talks. É uma honra, né? Estar participando desse quadro tão importante aí para o nosso mercado. E obrigada mais uma vez por ter, assim, a possibilidade de falar, né, sobre gestão, sobre crescimento, sobre lucratividade, sobre como eu entendo que é importante das imobiliárias estarem se posicionando para inovar, para crescer, para terem mais lucro. E eu tô aí, precisando, contem comigo e fica aí as informações, deixei de pessoal que está nos escutando
participando, para deixar os comentários pra gente, que a gente também vai ficar muito feliz. Obrigada, pessoal! Obrigada, gente. Até!